agora para o nosso estudo. Tudo certinho aí, Kennedy? Nós vamos então hoje falar sobre Deus. Nesta aula e nas próximas aulas eu quero trazer o assunto Deus. E quando eu falo de Deus, eu estou falando aqui de pelo menos 3 ou 4 aulas. Eu estou falando de Deus em seu ser, vamos entender o ser de Deus. E eu estou falando de Deus nas 3 pessoas, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então nós precisamos entender que Deus é um ser, mas é um ser que subsiste na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Então, nas próximas aulas, a gente vai falar sobre Deus e sobre a Trindade. Hoje, nós vamos especialmente falar sobre conhecer a Deus. As Escrituras, irmãos, elas vão nos dar muitas referências sobre o nosso Deus. Elas vão falar muitas coisas importantes sobre Deus que nós devemos aprender, devemos guardar em nosso coração, devemos não apenas ouvir falar sobre elas, mas compreendê-las, para que possamos assim entender melhor o Senhor, o nosso Deus. É o Deus que nós adoramos, é o Deus que nós servimos, é o Deus que nós falamos para as pessoas. Então nós precisamos de fato conhecer muito bem o Senhor, o nosso Deus. A primeira coisa que eu quero destacar com vocês é que Deus ele é único, um só. A Bíblia diz que o único Deus verdadeiro e vivo é o Senhor e que ele subsiste em si mesmo e de si mesmo, sendo infinito em seu ser e perfeição. Então, há um só Deus, não há 2 deuses ou 3 ou mais. Há um só Deus, não pode haver mais de um Deus. É contraditório, logicamente, filosoficamente, biblicamente, a ideia de mais de um Deus. Só pode haver um Deus. E esse Deus que nós cremos, que se revela na palavra, ele é o Deus vivo e verdadeiro, como a Escritura o define. E ele existe dele mesmo. Não há uma explicação melhor do que essa. Todos nós questionamos a origem das coisas, a origem das pessoas. Por exemplo, se eu perguntar qual é a sua origem, você vai retroceder aos seus antepassados. Meu pai é fulano, minha mãe é essa, meu avô, por parte de pai, são esses aqui, meus avós, por parte de mãe, meus avós são esses, e a árvore genealógica vai voltando, não é? Então, há uma origem sua. Mas em Deus não é assim. Não dá para voltar. Deus é Ele, não há nada antes dele. Ele não tem uma origem, ele sempre existiu. Por isso, a Escritura revela que Deus subsiste dele mesmo, de si mesmo. E é infinito em todas as suas perfeições. O próprio Deus declarou em Êxodo 13, 3, verso 14: Eu sou o que sou. É a famosa pergunta de Moisés para o Senhor, e a resposta de Deus a Moisés foi: Quem tu és, Senhor? E o Senhor responde: Eu sou o que eu sou. Então, você consegue entender essa resposta? É como se Deus estivesse dizendo: Eu sou o que você está vendo, eu sou o que sou. Não há como definir melhor isso, porque todas as coisas a gente consegue dar uma explicação. Mas para a divindade, para o ser de Deus, irmãos, não há. A explicação é que ele é de si mesmo. Ele é o único Deus. Então, essa palavra de Deus aqui, ela aponta para a sua autoexistência. Ela aponta também para a sua independência de todas as coisas criadas. Deus é o único Deus. 1 Coríntios 8, versos 4 e 6. Não há outro além dele. A sua essência não pode ser plenamente compreendida por nenhuma criatura. Ele habita em luz inacessível, a quem nenhum homem viu e nem pode ver. Ora, vejam essa afirmação. A sua essência
a sua essência significa o seu ser, a sua natureza, ela não pode ser plenamente compreendida. Mesmo que você se esforce, mesmo que você tente, você não consegue compreender Deus em sua natureza plenamente, porque Ele é Deus. A própria natureza humana, apesar de poder ser muito compreendida, ela não pode ser compreendida plenamente, irmãos. Que dirá a natureza do Deus eterno? Nós também aprendemos pela Escritura que Deus, ele é independente. Deus possui toda a vida em si mesmo e de si mesmo. Ele é autoexistente e não depende de nada para ser quem ele é. Jesus disse: porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim também ao Filho, concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. João 5, verso 26. Note, de onde vem a vida de Deus? De onde vem a sua vida? Você vai responder, ela vem de Deus. De onde vem a vida dos animais inferiores? Vem de Deus. De onde vem a vida das plantas? De Deus. De onde vem a vida de Deus? Qual é a resposta? Qual é, Lucimar? Dele mesmo, muito bem. A vida de Deus vem do próprio Deus, irmãos. Isso é, veja, há um pouco de incompreensão nisso, não é? Porque você entende que a sua vida vem de outro, um ser superior que deu a vida. Mas e a vida desse ser superior, de onde vem? Dele mesmo. É isso que a Escritura declara sobre Deus. E ele é independente, ele não precisa da criatura. Nós, criaturas, precisamos do Criador. Nós temos vida porque o Criador nos deu vida. Mas quem deu vida ao Criador? De quem o Criador necessita? Qual é a necessidade dele? Nenhuma. Ele subsiste por ele mesmo, ele tem vida nele mesmo. Jesus diz: o Pai tem vida em si mesmo. É a resposta que a irmã Lucimar deu também. Então, Deus, ele é totalmente suficiente. Não necessita das criaturas para nada, nem para a sua existência, nem para a sua glória, conforme está escrito. Porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes, o sábio é útil para si mesmo. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo? Ou lucro algum que faças perfeitos os teus caminhos? Aqui Jó está fazendo alguns questionamentos interessantes. Ele está dizendo que Deus ganha alguma coisa quando você é justo? Ele quer que você seja justo. Mas o que ele ganha se você for justo? Ele já tem tudo. Ele não ganha nada. Alguém pode dizer, ele é glorificado, mas ele não tem ele não recebe uma glória na sua natureza. Naturalmente, ele já é glorioso, infinitamente glorioso. Não aumenta a glória de Deus quando o homem é justo e obedece ao Criador. Então, nada disso eleva a Deus de alguma forma. Porventura será o homem de algum proveito para Deus? Não. Deus não precisa da criatura. Ele não tem necessidade da criatura. Nós temos necessidade de Deus. E nós temos até necessidade de outras coisas. Mas Deus não tem. Ele é totalmente independente. Deus também é espiritual. O máximo que nós podemos saber sobre Deus é que ele é um espírito puro, sem corpo, sem partes ou paixões. Essa afirmação ela é muito rica. Aqui nós aprendemos que Deus, primeiro, é um espírito. O Criador, o Todo-Poderoso, o Soberano, ele é um espírito. Ele não é um ser material. Nós somos seres materiais, temos matéria, temos espírito também. Nós temos dois componentes, um elemento imaterial, que é o espírito, e o elemento material, que é a carne.
ossos, músculos, sangue, tudo que é matéria. Mas Deus não tem a matéria. Ele, na sua natureza, ele é imaterial, ele é um ser espiritual. E ele é um espírito diferente de qualquer outro espírito, porque ele é um espírito puro. A nossa confissão de fé, ela usa a expressão para Deus de espírito puríssimo. Veja, os anjos de Deus não têm pecado, mas eles não são puros como Deus é puro. Deus é puríssimo, como diz a confissão. Os anjos de Deus, alguns pecaram. Deus jamais poderia pecar. Então, note a diferença da essência, da natureza desse espírito que é o Senhor. Ele é um espírito puríssimo. Ele não tem corpo como nós temos. Nós não podemos aqui confundir Jesus Cristo, homem, com a natureza do ser de Deus. Lembre que Jesus Cristo, homem, ele ganhou um corpo dentro da história humana. Antes de Cristo nascer, Deus nunca teve corpo. A segunda pessoa da Trindade, o Logos divino, era espírito. Quando chegou o tempo determinado, o Logos assumiu a natureza humana. Veja, assumir a natureza humana é assumir uma natureza que não é a dele, a divina. É assumir uma natureza que é nossa, humana. A natureza de Deus, a essência de Deus, o ser de Deus é totalmente espiritual. Ele também não tem paixões, como diz a confissão. Não ter paixões, irmãos, significa que ele não tem sentimentos como nós temos sentimentos. Por exemplo, você está feliz ou triste hoje? Você, Everton. Mas às vezes você está triste, não é? Então você tem uma mudança de humor. Deus não tem essa variação. O ser de Deus, o Espírito puríssimo, perfeito, não varia o seu humor. Quando a Bíblia fala de alegria, de amor, de raiva, ira, todas essas expressões, elas devem ser entendidas como sendo uma maneira humana de se referir a Deus. Não é que Deus é como os homens. Já pensou Deus com muita raiva, irado, né? Aí no outro dia Deus está alegre. Não, assim somos nós. A ira de Deus, na verdade, é uma manifestação de um atributo de Deus chamado justiça. Quando Deus está irado, significa que ele está operando a sua justiça. Mas ele é sempre equilibrado. Então ele é sem paixão. A nossa confissão também usa essa expressão. Quando diz que Deus ele é impassível, isto é, sem paixões, sem variações. O autor bíblico diz que em Deus não há nem sombra de mudança. Mudança no seu ser. O ser de Deus não muda. O seu ser muda? Muda em muitos aspectos. Você tem sentimentos mutáveis, variáveis, mas o seu corpo também muda. Você não é o mesmo de um ano atrás, de 10 anos atrás. Olhe para uma foto sua 10 anos atrás e olhe hoje. Às vezes eu olho para as minhas e eu fico com saudade, né? 10 anos atrás. Não somos o mesmo, porque o nosso corpo muda. Mas o Espírito Puríssimo, que é o Senhor Deus, não muda. Ele não muda em nada. Ele não tem forma. Ele não tem corpo. Ele é um espírito imutável. Ele não tem paixões como nós temos. Ele é impassível. Ele é invisível e imutável, conforme está escrito. Malaquias 3, verso 6. Porque eu sou o Senhor, não mudo. Sua natureza é distinta de toda a criação, pois ele não pode ser representado por imagens formais materiais, imagens ou formas materiais. Deuteronômio, capítulo 4, nos versos 15 e 16, diz: guardai, pois, com diligência a vossa alma. É uma advertência que Moisés faz aqui aos israelitas. Pois coisa alguma vistes no dia em que o Senhor vos falou em Horebe no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida.
Veja, naquele dia, Moisés está recordando os israelitas com uma exortação. Guardem, olha como ele começa. Guardem vossas almas cuidadosamente. Porque no dia que Deus apareceu para todos nós no Horebe, no monte, todos nós ouvimos a sua voz, mas não vimos uma imagem sequer. Só a voz de Deus era ouvida. Então, Moisés exorta: não façam imagens de Deus, não criem imaginação, formas humanas ou de animais ou qualquer coisa para Deus, porque vocês não viram Deus. Vocês só ouviram a voz de Deus, mas não viram o Senhor. Deus é ilimitado. A Bíblia diz que Deus é imenso e eterno. Não está confinado a um lugar, pois os céus e até o céu dos céus não te podem conter. 1 Reis 8, verso 27. Deus preenche todo o espaço e está presente em todos os lugares. Sou eu apenas um Deus de perto, diz o Senhor, e não também um Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Jeremias capítulo 23. Deus está em todo lugar. Ele preenche todos os lugares. Pode fazer. Uhum. Aquelas aparições são chamadas de... tem várias aparições divinas na Bíblia, né? Às vezes pode sim se afirmar. Pode ser uma imagem do Cristo pré-encarnado, como ele seria no futuro. Mas o importante destacar aqui é que ali de fato é uma aparição de Deus numa teofania. Teofania é quando Deus aparece numa certa imagem, né? Por exemplo, como anjos, lembra? E ali as pessoas adoravam, e depois a gente vai saber que ali era o próprio Deus, e não anjos de verdade, mas Deus mesmo. O anjo recebia adoração. Geralmente o Antigo Testamento chama isso de o anjo do Senhor, né? Porque é uma referência a Deus, quase todas as vezes. Então, isso são teofanias. Quando Deus apareceu para Moisés na sarça ardente, ele apareceu na forma de uma chama de fogo. Ali era Deus. Não era como ele é, porque ele não tem aparência. Ele escolheu uma aparência para aparecer ali para Moisés ver, mas era um fogo que Moisés via. Ele estava vendo um arbusto queimando, e o arbusto queimava e não se consumia. Então, é uma teofania. Ele pode aparecer em qualquer forma. Existisse, eu sou, né? Uhum, eu já era. Ele usa o nome divino. Eu sou. Bem, Deus ele é, como vimos aqui, ilimitado porque ele está em todo lugar e ele preenche todos os lugares. Ele é eterno, sem começo e nem fim. Salmo 90, verso 2. Antes que os montes nascessem, ou que fosse a terra, formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus é incompreensível. Embora possamos conhecê-lo por meio das suas revelações, sua plenitude é insondável. Irmãos, um dos grandes anseios que nós temos, todos nós, é de conhecer mais sobre Deus, não é? É por isso que nós estudamos as Escrituras, para aprender sobre o nosso Deus, o que ele diz, quais são as suas exortações, quais são seus mandamentos, o que ele fala sobre ele mesmo, para conhecermos melhor a Deus. Veja, então é verdade que nós podemos conhecer a Deus. Porém, nós não podemos conhecer a Deus plenamente, mas apenas
naquilo que Deus se revelou para nós. O salmista diz: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Sua grandeza é insondável. Veja, o salmista tentou pensar na grandeza de Deus aqui. Mas quanto mais o salmista pensava na grandeza do Senhor, ele percebeu que não consegue sondar essa grandeza. É maior do que o que ele alcança. Então, por mais que Deus revele a si mesmo na Bíblia, é impossível Deus revelar tudo sobre ele a criaturas humanas, finitas. Nem os anjos do céu podem conhecer tudo sobre Deus, porque os anjos também são finitos. Só Deus é infinito em seu ser. Os anjos são criaturas. Então, eles não têm a mesma qualidade na sua natureza que Deus tem. Então, Deus, nesse sentido, ele é incompreensível. Essa expressão, ela deve ser cuidadosamente entendida por nós. Porque incompreensível não é que nós não podemos compreender nada dele, mas que nós não podemos compreender tudo dele. Neste sentido, ele é incompreensível. Sua sabedoria e conhecimento são ilimitados. Romanos 11, verso 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Note as expressões que o apóstolo Paulo usa aqui para falar sobre as grandezas de Deus. Ó profundidade das riquezas. Paulo está dizendo que são muito profundas as riquezas de Deus. É tão profundo que ele não consegue alcançar. Profundidade da sabedoria, do conhecimento de Deus. Ele diz: são insondáveis os teus juízos. São inescrutáveis os teus caminhos. A palavra inescrutável, ela está ligada à ideia de conhecer. Paulo está dizendo que é impossível conhecer totalmente os caminhos do Senhor. Eles são inescrutáveis. Então, embora possamos conhecer sobre Deus, compreender algo sobre Deus, não podemos compreender tudo sobre ele, porque ele é, neste sentido, incompreensível. Deus é poderoso. Deus é onipotente, isto é, todo-poderoso. Ele declarou a Abraão: eu sou o Deus todo-poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Gênesis 17, verso 1. Nada pode frustrar os seus propósitos. Ele opera todas as coisas segundo a sua vontade. Ele é todo-poderoso. Como é que alguém pode frustrar o Deus todo-poderoso? Como é que Deus, irmão, sendo Deus todo-poderoso, não faz tudo aquilo que ele quer? O que pode impedir um ser todo-poderoso de fazer o que quer? Nada, ele é todo-poderoso. Não há nenhum poder maior do que o dele. Aquilo que é impossível aos homens, Jesus diz, é possível para Deus. Porque ele é o todo-poderoso. Então não há nada impossível para Deus. Nada. Nada pode frustrá-lo. Nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agrada, diz o Salmo 115, verso 3. A sua onipotência é manifestada na criação, na providência e na redenção da humanidade. Basta vocês pensarem um pouco nesses 3 pontos. Quem poderia criar o universo? Quando eu falo universo, não vá pensar só assim no espaço, na Via Láctea, nas galáxias. O universo é tudo, é a criação inteira. Somos nós, são as coisas que estão nesse mundo, nos outros mundos, tudo. Tudo que foi criado, tudo que existe, com exceção do próprio Deus. Só um ser todo-poderoso poderia fazer o universo. Deus. O salmista ainda diz que na providência de Deus, essas coisas também são manifestadas. O seu poder, sua operação em conduzir todas as coisas conforme o seu plano, conforme a sua vontade, também apontam para um ser todo-poderoso. A perfeição de Deus é o poder de Deus. Porque, imagine, irmãos,
Se é difícil nós planejarmos a nossa vida, nunca dá certo, né? Você faz um planejamento, sempre tem alguém que faz uma coisa de outro jeito e acaba atrapalhando o que a gente pensou. Imagine Deus que planejou a vida de todo mundo. E tudo dá certo. Tudo segue o plano dele, todos os caminhos, todas as coisas cooperam. Então imagine isso. É só um ser todo-poderoso que pode fazer isso. Deus governa tudo. Deus governa todas as coisas com soberania absoluta, conforme o conselho da sua vontade imutável e justa. Isaías 46, 9 ao 10 diz: Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, farei toda a minha vontade. Essa declaração do profeta Isaías mostra muitas coisas sobre Deus, mas dentre elas mostra que ele governa tudo. Farei toda a minha vontade. O Senhor tem autoridade sobre toda a criação, para fazer o que quer com toda a criação. Tudo o que acontece está debaixo dessa providência governante do Senhor. Provérbios 16, o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins. Tudo tem uma finalidade no plano de Deus. E tudo atinge essa finalidade. Deus controla tudo. Deus exerce domínio soberano sobre todas as criaturas e realiza tudo o que quer com elas, para elas ou sobre elas. Daniel 4, verso 35. Todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera. Veja, os moradores da terra estão debaixo da operação da vontade de Deus. Então aqui não tem essa história de livre-arbítrio, de dizer que eu vou fazer só o que eu quero, você vai fazer aquilo que Deus quer. E Deus governa você. E ele opera sobre todos os moradores da terra, como diz Daniel. E a vontade de Deus será executada por meio das suas criaturas. Não adianta, irmãos, lutar contra essas verdades. Senão Deus não seria Deus. Ele seria um ser muito poderoso, mas não seria todo poderoso. Ele teria muita autoridade, mas não seria soberano sobre todas as coisas. Mas quando nós nos curvamos diante daquilo que a Bíblia fala sobre Deus, nós passamos a entender que ele de fato é Deus, é o Senhor de tudo. Deus conhece tudo. A Bíblia diz que o conhecimento de Deus é infinito, infalível, independente da criatura. Ele vê todas as coisas claramente e nada lhe é oculto. Hebreus 4, verso 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Nada é contingente ou incerto para ele, pois desde a eternidade Deus conhece todas as coisas. Ora, irmãos, conhecer tudo é mais do que ver tudo. Conhecer tudo é ter realmente todo o conhecimento de tudo que existe. Então Deus sabe todos os nossos pensamentos. Mas Ele sabe tudo que nós poderíamos pensar e não pensamos. Nem nós sabemos disso, mas Deus sabe. Deus sabe tudo que vai acontecer. Mas Ele também sabe tudo que poderia acontecer e não vai acontecer. Tem uma passagem que para mim é uma das mais maravilhosas sobre esse assunto, que é quando Davi começa a falar com Deus, e Deus diz: Davi, faça isso, vá por aqui e faça assim. E Davi diz: Senhor, e se eu resolver ir por aqui? Aí Deus diz: se você for por aí, os amalequitas te pegarão. Aí Deus começa a dizer o que iria acontecer se ele tivesse escolhido uma outra coisa. Veja, isso nunca iria acontecer, porque não estava decretado. Mas eram possibilidades que Deus tinha ciência, o seu conhecimento.
Davi, no final, foi por onde Deus mandou, claro, é o que estava determinado, mas Deus saberia de tudo. Por exemplo, vocês vieram hoje para a igreja, mas vocês poderiam não ter vindo para a igreja. Vocês poderiam ter ficado em casa, vocês poderiam ter ido lá no shopping. Sabe, tem 1000 coisas que vocês poderiam ter feito. Deus conhece todas elas. As coisas que nunca vão existir, mas que eram possíveis. Então, note como o conhecimento de Deus, ele é tremendo demais, irmãos. É grande demais. Deus, ele é independente em seu conhecimento. Deus sabe todas as coisas eternamente, sem depender da criação. Isso aqui também é um outro ponto importante, porque Deus não precisa da criatura para conhecer todas as coisas. Ou seja, antes de você existir, você não era criatura ainda, não havia existido, nascido, mas Deus já sabia tudo sobre você. Tudo, plenamente. Quando eu digo tudo, seus relacionamentos, como cresceria, onde nasceria, Deus sabia tudo. Então o conhecimento dele não depende da criatura. É independente, é anterior à criatura, é da sua própria essência. Então, Atos 15:18 diz: conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Sua sabedoria é infinita. Nada pode surpreendê-lo ou modificar o seu conhecimento. Que passagem interessante e mal explicada é aquela de Isaías, em que o rei está doente, o rei Zedequias, e o Senhor manda o profeta Isaías ir até ele e dizer: prepara a tua casa, porque você vai morrer. Você está doente e essa doença é para a tua morte. E aí o profeta vai embora, volta, sai do palácio, começa a sair, e quando o profeta sai do quarto do rei, o rei começa a chorar e a clamar e a suplicar a Deus. E antes do profeta sair do palácio, da cidade, Deus diz: volta e diz ao rei que eu vou dar para ele mais 15 anos de vida. Parece que Deus mudou, não é? Mas Deus não mudou, irmãos. Quem interpreta essa passagem achando que Deus mudou, veja, quebra bem no meio a doutrina dos decretos eternos de Deus. Todas estas coisas estavam decretadas por Deus. Já estava decretado que Zedequias não iria morrer. Estava no decreto eterno de Deus. Mas o Senhor, às vezes, envia situações para trazer o homem ao arrependimento. Não é que ele mudou o seu decreto. Na verdade, quem mudou foi o rei, não é? Zedequias foi quem mudou. Então são coisas assim maravilhosas, irmãos. A criatura, ela não pode interferir nesse conhecimento maravilhoso do Senhor. Deus é bom e misericordioso. A Bíblia diz que Deus é cheio de amor, graça e misericórdia. Ele se revela como compassivo, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade. Salmo 103, verso 8. A sua bondade é abundante, como demonstrado em Êxodo 34, versos 6 e 7. O Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Assim Deus se revelou em Êxodo 34, 6 e 7. Deus é justo. Ele é, na verdade, justíssimo e terrível em seus juízos. Neemias 9, verso 3. Agora, pois, Deus nosso, grande, poderoso e terrível, que guardas o concerto, a palavra concerto é a mesma palavra para aliança, pacto, que guardas o concerto e a misericórdia, não seja pequena diante de ti toda a aflição que nos sobreveio. Deus julga retamente e não se deixa corromper. Todas as suas obras são verdade, os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Daniel, capítulo 4, verso 37. Deus odeia o pecado.
ele jamais considerará o culpado inocente. Às vezes nós fazemos isso, não é? Nós inocentamos quem é culpado. Porém, a Bíblia ensina várias vezes, ela repete isso, que Deus nunca inocenta o culpado. O culpado sempre é culpado. Salmo 5, versos 5 e 6. Os loucos não pararão à tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Ele declarou em Naum 1, verso 3, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. Deus é santo, Deus é santíssimo em todos os seus conselhos, obras e mandamentos. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, santo em todas as suas obras. Irmãos, às vezes nós nos deparamos com muitas coisas do decreto de Deus, da vontade de Deus, da decisão de Deus, e pensamos que essas coisas não são boas, são coisas ruins, mas não são assim, porque tudo que Deus faz é feito com santidade, é embebido com a santidade divina. Ele é santo em todas as suas obras, em tudo que ele faz. Ele é santo. Tudo o que ele faz é perfeito e santo. Seu caráter não permite qualquer injustiça ou erro. Então nós não podemos pensar que aquilo que Deus fez não é bom, não é perfeito, não é santo e está errado. Nosso julgamento certamente está errado. Porque a verdade é, mesmo que você não compreenda, tudo que Deus faz é bom. E Ele é santo. Até o juízo é bom. Porque é a promoção da justiça divina. Você não gosta quando na sociedade a justiça é aplicada? Você não fica feliz quando o culpado é condenado, quando a justiça é feita? Ora, se você que é um pecador consegue ter esse senso de justiça, imagine Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso, que é justíssimo em seus caminhos. Não podemos pensar, irmãos, que Deus seja injusto em qualquer coisa. Deus se relaciona, e aqui há uma coisa maravilhosa, irmãos, porque o Senhor, apesar de ser tudo isso que nós estamos vendo, Ele ainda se relaciona com a sua criação. Isso significa que ele se relaciona com a natureza inanimada, ou seja, com as rochas, com os mares, com o céu, porque tudo é dele. Ele se relaciona, o seu ser se relaciona com a sua criação. Ele se relaciona com as formas de vida inferiores, se relaciona com os anjos, uma forma de vida superior, e especialmente se relaciona com os seres humanos. Então nós devemos buscar a Deus diligentemente e viver para a sua glória. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então a nossa vida deve ser dedicada ao louvor e à obediência a Ele, pois dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente. Amém. Deus é glorioso. Ele é glorioso não no sentido de precisar da glória, pois Deus é glorioso em si mesmo. Isso mostra, mais uma vez, que Ele não precisa da glória que nós damos a Ele. Quando nós estamos reunidos para adorar a Deus, nós cantamos, glorificamos o nome dEle, você diz aleluia, você diz louvado seja Deus, você está glorificando Deus. Mas veja, Ele não precisa dessa glória. Ele não vai ser mais glorioso por causa da glória que nós damos a Ele. Ele já é todo glorioso. A nossa glória atribuída a Deus, dedicada a Deus, não faz de Deus mais glorioso, porque Ele já é glorioso.
No entanto, ele manifesta a sua glória em, por e para e sobre as suas criaturas. Salmo 148. Louvem o nome do Senhor, pois o seu nome é exaltado, sua glória está sobre a terra e o céu. Todas as coisas existem para a glória de Deus. Paulo disse, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Deus é autossuficiente. Isso significa, irmãos, que, mais uma vez, Deus é suficiente em si mesmo. A gente viu que ele é independente, agora ele é autossuficiente. Às vezes você não depende de nada, mas fica com uma carência, não é? Deus não é carente, ele é autossuficiente, ele já é completo, ele já é suficiente em si mesmo. Não precisa de nada, de nada. Ele não precisa da criação, mas criou todas as coisas por sua própria vontade para manifestar nela a sua glória. Daniel 4. Todos os moradores da terra são reputados em nada. Segundo sua vontade, opera com o exército do céu. Sobre os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão nem dizer o que fazes. Então, todas as coisas dependem de Deus, mas ele não depende de nada. Ele é autossuficiente. Deus é criador. Deus é a única origem de todo ser. Dele e por ele e para ele são todas as coisas. Romanos 11:36. Deus criou e sustenta tudo conforme sua vontade, sendo a fonte de toda a existência. Vocês já pararam para pensar que, embora haja uma grande diversidade no mundo, no universo, tudo tem origem em Deus. Ele é a fonte da existência de toda coisa, desde os grãos de areia a qualquer coisa que você imaginar. Porque ele é o Criador. Ninguém cria nada exceto Deus. Só ele traz à existência aquilo que não existe. Só Deus. Lá em Gênesis 1, quando ele diz as palavras, haja, e do nada aparecem as coisas que ele ordena. Esse poder criador, irmãos, é um poder tremendo. Se você for parar para pensar, está aqui o vazio e Deus diz, haja qualquer coisa que ele queira. E aquilo aparece, simplesmente aparece. Não é que ele pegou uma matéria que existia e foi fazendo. Não existia matéria. Ele criou a matéria, ele criou as coisas, do nada. Então, como Criador, o seu poder é tremendo. Como Senhor soberano, ele faz tudo segundo o beneplácito de sua vontade, governando sua criação com absoluta autoridade e poder. E, finalmente, Deus é digno de adoração. Todos devem a Deus culto, serviço e obediência. Todos. As criaturas morais que podem adorar. Nós e os anjos. Homens e anjos. É uma dívida, não é uma opção. Se eu quiser adorar a Deus, eu adoro. Se eu não quiser, eu não adoro. Deus não pode me obrigar. Não, você tem uma dívida com o seu Criador. Você deve a Ele adoração. Por Ele ser maior do que você, por Ele ser o seu Senhor, o seu Criador. Apocalipse 5:12. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Digno é o Cordeiro. Como Criador e Senhor de tudo, Deus merece a adoração e a submissão de todas as suas criaturas. Todos os homens devem se submeter com reverência e alegria à sua vontade, adorando-o com gratidão e com obediência. Mais uma vez, Apocalipse 5, verso 13 agora. E eu vi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e todas as coisas que nele há, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. A criação adorando o Criador.
É o que João disse que ouviu no céu. Nossa vida deve ser dedicada, irmãos, sempre à glória de Deus. Todo passo que nós dermos deve ser para glorificar o nome do Senhor. Deve ser, nesse sentido, um ato de adoração a Deus. Tudo. Bom, essa tarefa que eu passei para vocês podem me entregar na outra semana, porque não tivemos aula na semana passada. Mas a tarefa você vai escrever uma oração, como se você estivesse orando. E nessa oração, é uma oração de ação de graças, então é uma oração que você glorifica a Deus. E estão aqui os atributos de Deus, muitas coisas sobre o ser de Deus que você vai dizer na sua oração. Crie a sua oração e você me envia. Tem que ter pelo menos 10 dos pontos que eu mencionei no texto. Eu mencionei 19. Tem que ser pelo menos 10. Prepare. Viu, Yuri? Treina, rapaz. Treina que você vai crescer. Irmãos, vamos. Tem alguma pergunta? Mais alguém quer fazer pergunta? Sobre Deus, sobre o ser de Deus? Kennedy. Não gerado. Não diz isso, os credos. Diz que o Filho é gerado, eternamente gerado. E o Espírito, ele é um termozinho que eles usam, que é de envio, né? Procede. Procede. Procede eternamente do Pai e do Filho, né? Criar e gerar, tá. Note que o problema aí não é os termos em si, é o que vem depois do termo, eternamente gerado. Se ele é eternamente gerado, significa dizer que ele sempre, por toda a eternidade, é o Filho. Ele é o Filho eternamente gerado. É diferente de você não existir e num determinado momento você passa a existir. Não é assim com Cristo. Ele é eternamente gerado pelo Pai. É uma relação intra da nossa Trindade, da Trindade divina. Uma relação de geração eterna. É só para mostrar a eternidade do Filho. Se há um Pai, é óbvio que há um filho, senão não havia um pai. Ele é pai de quem? Se não existe um filho, ele é pai de quem? Ele é o pai do filho. E quem é o filho? Quando nasceu o filho? Não, o filho é eterno. Ele é o filho eternamente gerado. Essa foi a maneira que os nossos pais no passado, os cristãos antigos, entenderam a relação que há entre o pai e o filho. Mostrar essa geração eterna. Porque nós perguntamos, se há um filho, então quando esse filho veio à existência? Eterno. A existência dele é eterna. Então, se a existência dele é eterna, a geração dele é eterna. Não dá para ter um começo. Desde toda a eternidade. A procedência é o envio do Espírito Santo. O Espírito, ele procede do Pai e do Filho. Ele já não é mais, é um outro termo que se usa. É procedência eterna também. Respondi, Kennedy? Mas esse assunto é difícil, viu? Mais alguém tem pergunta a fazer, irmãos? Sobre o que nós vimos aqui acerca de Deus? Tem alguns temas aqui que são temas que exigem uma profundidade maior, que nós não vamos falar sobre isso, pelo menos hoje. Que é, por exemplo, a questão da impassibilidade. Deus não tem paixões. Então, é preciso que a gente estude muito mais esse tema para que ele fique mais claro. Porque aqui eu só fiz afirmações para vocês. Mas se a gente quer penetrar nesse tema e entender bem, a gente precisa concentrar mais, estudar devagar, né, os termos, tudo, para entender melhor as passagens bíblicas que mostram isso, para entender melhor essa questão. Mas assim, rapidamente, como é o objetivo do estudo aqui, é só para mostrar essas características de Deus, do seu conhecimento, do seu ser, para que vocês tenham essa ideia dele, de Deus. Muito bem, irmãos, então agora nós vamos dar 2 minutinhos para quem quiser ir no banheiro ou beber água e logo depois vamos para o nosso momento de oração.
Pode encerrar aí, Kennedy. É.